Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 12 ao 18. Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 12 ao 18. Já encontrei aqui também. Jesus falou ainda: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus então disseram: o teu testemunho não é verdadeiro, porque dás testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo a ninguém. E se eu julgo, meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas o Pai que me enviou está comigo. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Vontade de aplaudir esta palavra, né? Maravilhosa palavra de Deus. Versículo 12. Jesus falou ainda. Ele tinha acabado de resolver aquela situação com a mulher adúltera, que tinha sido arrastada, jogada aos pés dele. Aqueles homens queriam julgá-la e condená-la, estavam certos de que Jesus confirmaria a sentença de morte que eles já tinham decretado contra ela. Mas Jesus, abaixando-se, começou a escrever na areia, e como eles insistissem que ele desse uma palavra, se era ou não para apedrejar a mulher, Jesus diz para eles: aquele que não tiver pecado, esse então atire a primeira pedra. Quem é que não tem pecado, hein, gente? Agora, que sabedoria de Jesus, que não julgou a mulher e nem julgou aqueles que estavam ali. Cada um julgou a si mesmo pela sua consciência. Quando Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz que, a começar dos mais velhos, foram saindo um a um, julgados e acusados pela própria consciência. E Jesus, olhando para aquela mulher, pergunta: mulher, vejo que você agora está aí sozinha, em pé. Cadê aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Gente, Jesus é maravilhoso. Eu não consigo entender como é que alguém pode não se apaixonar por Ele. Ele é apaixonante. Ele pergunta: ninguém te condenou? A mulher responde: não, Senhor, ninguém me condenou. Então, olhando nos olhos dela, ele diz: eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Veja, Jesus não a condenou, não é porque ela era inocente, porque senão ele não teria dito não peques mais. Ela tinha o seu pecado. Como eu tenho o meu pecado, você tem o seu. É justamente porque nós temos pecado que o Senhor nos perdoa e que Ele não nos condena. Porque não dá para você, sinceramente, condenar um inocente. Você vai cometer injustiça. Não é? A condenação pesa sobre quem cometeu o delito. Mas mesmo diante dos nossos delitos, quando o Senhor encontra um coração arrependido, não importa quão grave tenha sido o pecado, Ele só tem uma palavra para nos dizer: eu também não te condeno.
Vá em paz. Chega de você ficar se torturando. Chega de você ficar se espezinhando. Já basta o diabo para fazer isso com você. Gente, me dá licença de dizer isso. Já basta o demônio para fazer isso com as pessoas que nós amamos. Já basta o mundo para espezinhar os que nós amamos. Não precisa, gente. Não precisa. Já basta as pessoas lá fora para poder ficarem sobrecarregando, torturando, maltratando seu esposo. Já tem o tentador para apurrinhá-lo. Não precisa você fazer isso. Meu amigo, já tem gente suficiente para pesar contra a sua mulher, contra os seus filhos, para acusá-lo, para culpar, para incriminar os filhos da gente, para falar mal dos filhos da gente. Não precisa, gente, não. Não precisa, gente. Quem ama não fala mal da pessoa amada. Eu não aceito que venham falar mal para mim das pessoas que eu amo. Não aceito. A pessoa querer ajudar, tudo bem. Mas querer falar mal, eu levanto, eu saio, eu peço para a pessoa parar ali a conversa. Porque já tem gente suficiente para poder fazer isso. Eu não vou participar disso. Não vou aceitar alguém vir falar mal de um filho meu para mim. Avisar, ok, tá ótimo. Às vezes o menino fez alguma coisa errada, a pessoa vem e diz, olha, presta atenção, está acontecendo. Isso é uma coisa. Agora outra coisa é a pessoa desprezar, humilhar, sabe, colocar em evidência as dificuldades da pessoa com o intuito de destruí-la, imputar mentiras, calúnias, de jeito nenhum. Agora, sabe o que é pior? Tem gente que não precisa nem do diabo, e nem do mundo, e nem dos outros. A pessoa faz isso com ela mesma. Pare de ficar se colocando para baixo. Porque Jesus te diz nesta manhã, eu também não te condeno. Está na hora de você ter paz. Mas para você ter paz, para de pecar. Porque se você não parar de fazer errado, a sua consciência não vai te dar sossego e a vida não vai te dar sossego. Para você ter paz, pare de pecar. Inclusive porque o pecado traz doença para a vida da gente. Traz doença emocional, traz doença afetiva, traz doença mental. Tem gente que está doente na sua mente, está assim à beira da loucura, está enfrentando vários tipos de enfermidade que afetam a mente, por causa que abriram espaço para o pecado na própria vida. Porque uma das primeiras coisas que o pecado tira de nós é a nossa paz. O pecado tira a paz da gente, não é? E depois te coloca como refém do mundo, porque o erro que você comete te torna refém das pessoas que descobrem. Se dê sossego, se dê paz. Então Jesus falou ainda, depois de ter realizado ali a libertação daquela mulher, Jesus ainda falou com ela e com eles que estavam ali, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não fica na escuridão. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus então disseram, o teu testemunho não é verdadeiro, porque dás testemunho de ti mesmo. E Jesus respondeu, embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim, de onde eu venho, e eu sei para onde vou. Mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Como é que a gente julga segundo a carne? A gente julga mal e com a intenção de condenar. Onde é que está o problema do julgamento? Porque o Rodrigo mostrava até ali para nós um livro chamado Discernimento dos Espíritos. Discernir é julgar.
Então, como é que julgar pode ser uma coisa ruim, se o próprio Espírito Santo, ele promove em nós este juízo, não é? Através do discernimento. Só que o julgamento que Deus nos leva a ter é diferente do julgamento deste mundo e da carne. Quando o Senhor nos diz não julgueis, é não julgar com a intenção de condenar a pessoa. Mas é um julgamento que a gente faz no Espírito Santo, com a finalidade de trazer libertação, com a finalidade de separar o que presta do que não presta. Mas o próprio Jesus ainda prossegue dizendo aqui: eu não julgo ninguém. Você já tinha visto esta passagem que o Senhor diz: eu não julgo ninguém? Sabe o que Jesus está te dizendo? Que Ele não te julga. Não é o Senhor quem vai julgar você. Não somos nós quem nos julgamos. Não é o Senhor quem nos julga. É a nossa própria consciência que nos julga. Jesus não julga ninguém com a finalidade de condenar a pessoa. Então tenha paz dentro de você. Se você pensava que nosso Senhor esperava uma oportunidade para te condenar, porque isso não é verdade. Inclusive, Ele quer nos levar para um caminho fora de toda condenação. Por isso que a palavra nos diz aqui que Cristo é o caminho para a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas. Cristo é o caminho para a luz. Você que está vivendo um momento de escuridão, você que sente que o mal cercou a sua vida, você que se sente atormentado por coisas espirituais, você que é aflito, tem batido de porta em porta para ver se alguém ajuda você, porque você acredita, inclusive, que foram feitas coisas espirituais contra você. Se isso é verdade, eu tenho algo maravilhoso para te dizer: que nenhum desses males subsiste na luz. Nenhum mal desse suporta a luz de Deus. Então, quando você entra na luz de Cristo, essas coisas são obrigadas a te deixar. Há males que não podem te acompanhar quando você vem para junto de Deus. Cristo é o caminho para a luz, assim como a verdade é o caminho para a vida. Cristo é a verdade. Não é? Como é que você faz para ter vida na sua vida? É com a verdade, meu amigo, porque a mentira nos leva à morte. Você pode ver que toda mentira amortece a vida da gente. Toda mentira rouba a vitalidade da gente. Você quer ver uma vida miserável, quer ver uma vida desgraçada, procure viver uma vida pautada na mentira. Sabe, às vezes uma pessoa corre o risco de acreditar que um relacionamento paralelo a um casamento, a um matrimônio, é uma diversão, é uma aventura. Não sabe o que está dizendo. Nem ela, nem a pessoa que está vivendo isso. Isso é uma desgraça. Isso é uma tristeza. Isso é uma maldição na vida da pessoa. Você tem uma vida dupla, você tem uma vida ancorada na mentira. Você tem que ficar interpretando papéis, você tem que ficar fugindo das pessoas. Sabe, tem que odiar muito alguém para você desejar uma coisa dessa para a pessoa. Isso não é coisa que você deseja nem para o seu pior inimigo. Uma vida vivida na mentira não é vida. E se você já viveu uma vida de mentira, você sabe que o que eu estou falando é verdade. Se você está vivendo uma vida da mentira, você sabe que o que eu estou dizendo é verdade. E Deus que te ama quer libertar você. Por isso Jesus está dizendo para cada um de nós nesta manhã: eu sou a luz do mundo. Eu sou a sua luz. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aprendendo com o Monsenhor Jonas Abib, com o Padre Jonas, lembrando dele aqui, nesta palavra nós temos um princípio eterno e temos uma promessa. Que ele nos ensina, através
da Bíblia no meu dia a dia, ou do livro A Bíblia Foi Escrita para Você, ele nos ensina ali a marcar as promessas de Deus, as ordens de Deus, os princípios eternos. E nesta palavra você tem um princípio eterno, você tem um preceito e você tem uma promessa. Eu anotei, mas... Anotou? Qual é o princípio eterno que nada pode mudar? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Isso é lei espiritual. Quem anda com Jesus anda na luz, e as trevas não podem afogá-lo, submergê-lo, nem dominar sobre ele. E tem uma promessa. Qual é a promessa? Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está prometendo a você que se você abandonar o erro, você terá a luz dele, você saberá por onde caminhar, não faltará o apoio que você precisa. Se você tem medo de se perder, não tenha. A única coisa que é certa que não acontece com uma pessoa que segue Jesus é ela se perder. Ele não adianta o percurso, ele não avisa para a gente de antemão por onde vai nos levar, mas ele nos dá uma garantia: eu irei à sua frente e eu mostrarei o caminho. Por isso que é fé, porque nós confiamos não no objetivo para o qual nós vamos, mas naquele que nos leva pelo caminho. A vida do cristão, gente, muda todos os dias. O cristão tem planos, tem projetos, tem sonhos, mas não tem seguranças nesse mundo. Porque todos os dias uma pessoa que é de Deus tem abertura para o Espírito Santo agir na vida dela. Por isso que ela muda os planos. Essa pessoa, não sei, depois que ela se tornou uma pessoa de Deus, ela não sabe o que ela quer. Ela vive mudando os planos. Ela muda os planos porque ela vai para onde o Espírito Santo assopra. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito Santo. O Espírito Santo leva a pessoa pelo melhor caminho, e às vezes o caminho muda. Então você vê a pessoa mudando completamente a rota dela, porque está sendo guiada por Deus. Então nós temos aqui um princípio eterno e temos uma promessa. Se nós temos uma promessa de Deus, vamos fazer o que o Senhor nos mandou, para nós esperarmos sem medo de perder, recebemos aquilo que Ele prometeu. Para receber o que Ele prometeu, você precisa fazer o que Ele mandou. Para eu receber o que Jesus prometeu, eu preciso fazer o que Ele me mandou, para no último dia, no dia do julgamento final, não é? Em que nós seremos julgados pela palavra que nós ouvimos, pela nossa consciência. Os santos dizem que Deus não manda ninguém para o inferno, a pessoa se encaminha sozinha para lá no dia do juízo final, porque ela se julga, ela se condena e ela vai. Mas que no dia do juízo final, eu e você não tenhamos que escutar da boca de Jesus essa pergunta: você fez o que eu mandei? Para agora você está aqui esperando receber o que eu prometi? Deus me livre de ouvir uma coisa dessa. Imagina Jesus chegando para mim e perguntando: Márcio, você fez o que eu mandei? Estou vendo que você está aqui esperando. Imagina Jesus chegar para você e perguntar: o que você está esperando aqui? Nossa Senhora, eu não gosto nem de pensar. Imagina você na porta do céu, nosso Senhor chegando lá e perguntando: quem é você? Nossa, depois de tudo, o Espírito Santo me livre de um mal desse. A Virgem Maria interceda por mim. Você chega lá e olha, não adianta ter vivido a vida evangelizando não, porque tem gente que quando chegar no céu vai dizer: mas não foi no teu nome que nós expulsamos os demônios e falamos da tua palavra? E ele vai dizer: não conheço você, nunca te vi na minha vida. Imagina você chegar na porta do céu, Jesus aparecer e dizer: nunca te vi, não te conheço. Ou menos mal, ele perguntar assim: ei, Márcio, você fez o que eu mandei? Que eu estou vendo que você está batendo aqui na porta. Quer entrar, né? Esperando o que eu prometi. Eu não avisei, Márcio, que você seguisse?
Eu não disse, inclusive, a quem você devia seguir? Meu querido, minha querida. Essa desculpa nenhum de nós podemos dar. Porque o Senhor nos disse para segui-lo. E disse a quem seguir, a Ele, Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não fica nas trevas, não fica no escuro, não fica perdido e não fica nas mãos do diabo. Então, se você quiser um conselho vital é aquele que garante a vida. Sabe aquele conselho de ouro que você não pode perder? Um conselho irrecusável, indispensável. Se você quiser um conselho assim, então precisa ser aquele tipo de conselho a respeito daquele tipo de vida cuja fonte Deus revelou, porque Deus nos revelou a fonte da vida. E a palavra de Deus nos fala disso. Lá no Salmo diz: em vós está a fonte da vida, e é na vossa luz que vemos a luz. Salmo 35, versículo 10. Em vós está a fonte da vida, Senhor, e na vossa luz vemos a luz. Se você quer vida, eu não tenho outra palavra para te dizer senão volte para Deus, busque a Jesus. Você que está caminhando no escuro, sem saber o que fazer, com gente falando na sua cabeça o tempo inteiro, vindo informação de tudo enquanto é lado e muita informação mentirosa, e você diz: eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Vai na fonte da verdade, vai na fonte da luz. Em vossa luz, Senhor, nós vemos a luz, porque sem Deus, a luz deste mundo é treva para a gente. Vou explicar de outra maneira. Você sabe que inteligência é luz, uma pessoa inteligente é uma pessoa iluminada, mas muita gente apenas com uma inteligência mundana, esperta, sagaz, até versada em muitos cursos, esse tipo de luz de nada valeu para que ela fosse uma pessoa boa, para que ela fosse feliz e para que ela encontrasse a salvação. É na luz de Deus que a nossa luz se ilumina, você sabia? Então vai aqui o conselho. Faça agora o que Deus te manda. Siga o Senhor. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas. Siga o Senhor. Corte todas as cordas que estão impedindo você que o siga. O que está impedindo a você de ser de Deus? O que está impedindo a você de buscar uma confissão? O que está impedindo você de abandonar o erro? Do que adianta você ignorar a Deus para viver uma vida de erro e de pecado como uma pessoa? Se isso vai ser a sua ruína e a ruína dela, se isso vai ser a sua desgraça, se ali é uma declaração assinada de infelicidade. Gente, nós nos iludimos muito facilmente, nós nos deixamos enganar. Deixe que o Senhor abra os seus olhos, ilumine você e liberte você. E tem que ser isso, porque veja, é importante que a gente corte as cordas que nos prendem, mas ninguém é capaz de quebrar essas correntes sem a ajuda de Deus. Tem coisas que você não vai conseguir deixar sem a ajuda de Deus, não vai. Existem certos relacionamentos errados, gente, antigos, que foram inculcados dentro de nós. A gente se acostumou com a pessoa, a gente sabe que não está certo, a gente sabe que não está sendo feliz, a gente sabe que está causando tristeza e infelicidade, a gente insiste, porque não tem forças de deixar. E quando a pessoa diz: eu não tenho forças de deixar, eu não tenho forças para mudar, eu não acuso, porque eu sei que ela não tem mesmo. E Jesus também não acusa, não condena. Mas ninguém é desculpável se não pediu a ajuda de Deus. Você precisa pedir a ajuda de Deus para você se livrar. Não tenha medo de perder, porque Deus não tira as coisas da vida da gente para deixar a gente no vazio. Deus tira da nossa vida tudo que está sendo ruim para nós, porque Ele tem algo de bom para nós.
que não entra enquanto a gente não se desfaz, se desapega da vida velha. Não é? E porque Ele é o nosso libertador, a palavra de Deus diz: o Senhor quebrou as correntes que me prendiam. E continua ainda: é o Senhor quem liberta o que está preso e faz que se levante aquele que está caído. Salmo 145. É o Senhor quem liberta o que está preso. Minha vida está amarrada, Márcio. Recorra a Jesus, porque é Ele quem liberta o que está preso. Os meus afetos parece que não vingam, eu não consigo amar as pessoas. Às vezes eu penso que eu não tenho bons sentimentos. Parece que está tudo preso dentro de mim. É o Senhor quem liberta o que está preso. E é o Senhor que faz que se levante aquele que está caído. Você caiu, você errou, é próprio do ser humano tropeçar. E olha, mesmo as pessoas mais fortes também se estabacam no chão. E às vezes o tombo que a gente leva, ele é para arrebentar, sabe? A gente precisa de ajuda para levantar. Uma vez eu vim andar com os meninos, vim andar de skate aqui no centro de evangelização. Aí, claro, não tem evento, fica desligado as luzes. E a gente começou ali por volta de umas 4h30, 5 horas, era um fim de semana. E foi caindo a tarde e eu não percebi. Era aquele skate de 2 rodas, sabe? Uma rodinha na frente e outra atrás. E eu fui andando, ali pro meio do centro de evangelização. E a tarde caiu pesada. E a escuridão tomou conta do centro de evangelização. E no meio dele tinha um cabo, e eu não vi, um cabo grosso desse de televisão. Gente, eu tava com o skate, eu tava a toda velocidade, eu tava me sentindo um garotão em cima daquele skate. De repente o skate ficou lá atrás, eu fui. Voou. Não, mas eu fui, como a gente tem que dançar, né, para ele andar, eu fui no meio da dança, que eu rodei no ar. Caí de costas e dei uma cabeçada, como há muito tempo eu não batia no chão. Aí vieram os meninos me socorrer. Eu lá caído, estatelado. É próprio da vida a gente tomar uns tombos assim. Só que tem horas que a gente não consegue levantar sozinho. Só Deus para levantar o que está caído. Só sai das trevas e segue Jesus a pessoa que Deus libertou e ergueu. Você precisa que Deus te liberte e te levante, te erga, porque só sai das trevas, só sai do pecado, só sai da angústia, só sai da infelicidade e segue Jesus, a pessoa que Deus libertou e levantou. É seguindo Jesus que você sai da escuridão. Você não fica sentado esperando. É como alguém que diz assim: olha, aqui está muito escuro, você precisa sair da escuridão, então me segue, vem comigo. E você vai com a pessoa e ela te tira das trevas. Só sai da escuridão seguindo Jesus. Você precisa ir no encalço do Senhor, para você sair da confusão, para você deixar de estar perdido. E olha, Deus tem um remédio precioso para aquelas pessoas que estão caminhando na escuridão absoluta, que é a cegueira, porque tem gente que é cego dos olhos, mas tem gente que tem cegueira espiritual. E para quem tem cegueira espiritual, nosso Senhor tem um remédio espiritual. É o colírio da fé. É a fé que abre os olhos para a gente enxergar a verdade. Então, do mesmo modo que Jesus curou aquele cego misturando saliva com terra, Ele cura a cegueira que o pecado original causou em mim e em você, misturando a saliva, que é o sopro, que é o Espírito Santo, com a terra, que é o ser humano. Quando o Espírito Santo e o ser humano se encontram, a luz se acende. E isso aconteceu de uma maneira esplendorosa quando Deus se fez gente. O que aconteceu quando Jesus se fez gente? A palavra de Deus fez carne. O Espírito Santo e o ser humano se tornaram um só. Aí os olhos do ser humano se abriram. Isso aconteceu quando Deus se fez gente, quando a palavra se fez carne e veio morar no meio de nós. Você percebeu o milagre?
a verdade nasceu humana. A verdade nasceu gente. E a verdade disse a respeito de si mesma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um dia nós vamos ficar frente a frente com essa verdade que é Deus. Ele mesmo prometeu isso. Senão a gente não seria louco de pregar uma coisa dessa, de ensinar isso e de esperar algo tão grandioso e inalcançável. Um ser humano face a face com Deus. Isso é grande demais para uma pessoa prometer. Mas quem prometeu foi o próprio Deus. E naquele dia nós vamos ver Deus. Você vai ver Deus. E naquela hora você também vai descobrir quem você é de verdade. Porque nós não sabemos quem nós somos direito. A gente não sabe direito quem a gente é. Por isso que a gente tem medo do demônio, por isso que a gente se vende por um pecadinho, por isso que a gente se entristece por pouca coisa, porque nós não temos ideia da força espiritual que existe dentro de nós, nós não temos ideia do poder de Deus que nós recebemos no nosso batismo. Foi isso que levou Paulo a dizer: olha, Deus desde já, nós somos filhos de Deus. Mas nem sequer se manifestou o que seremos. O dia que você topar face a face com Deus, vai se manifestar tudo de bom que você é. E assim é o que a gente espera. Porque também, gente, quem viveu uma vida imprestável, quem viveu para o que não presta, o dia que topar diante de Deus, vai se manifestar também o que a pessoa é. Então, uns se manifestarão para a glória de Deus, e outros para a perdição, porque aquilo que estava dentro da pessoa virá à tona. Mas aqueles que caminham com Jesus serão semelhantes a Ele, porque o verão como Ele é. Nós veremos a Deus e também veremos a maravilha de Deus em nós. Você não pode perder isso, não pode perder. Então, se você ama Jesus, siga-o. Você tem amor por Deus? Você tem amor por você mesmo? Você quer o céu? Então você precisa seguir Jesus. Tem gente que diz assim: eu amo Jesus, mas como é que eu vou segui-lo? Como é que você vai segui-lo? Então pensa o seguinte: se nosso Senhor tivesse dito assim: quem vier até mim, eu vou responder toda pergunta que essa pessoa me fizer sobre qualquer coisa, até como ela pode fazer para ficar rica nesse mundo. E mais, quem me achar, eu vou dar a essa pessoa o privilégio dela não morrer, e eu vou estar esperando num lugar aqui na terra. Quem achar esse lugar vai receber o que eu prometi. E se você tivesse certeza de que a coisa era desse jeito, você não iria procurar até achar? Olha, você que está cansado de errar e quer a verdade, você que ama viver e quer se ver livre da morte, com certeza você ia pensar assim: nossa, essa promessa, isso é melhor do que ganhar 200 vezes na loteria. Isso é muito melhor do que qualquer dinheiro. Saber o segredo de todas as coisas não tem preço. O elixir da imortalidade vale qualquer sacrifício. Quem me dera se eu soubesse onde achar. Quem te dera? Quem te dera, né? Quer conhecer o caminho? Então preste atenção na primeira coisa que o Senhor diz: eu sou o caminho. O Senhor não te disse apenas onde você deve ir. Ele te explicou como é que você chega lá. A primeira coisa que Jesus fez foi mostrar como é que você chega lá. Márcio, eu não sei o caminho do céu. Então você não escutou o que ele disse. Porque a primeira coisa que ele ensinou foi como chegar lá. Ele disse: o caminho sou eu. Caminho para onde? Caminho para a verdade. Você está cansado da mentira, você quer a verdade? O caminho é Jesus. Você está cansado da morte? Qual é o caminho para a vida, Márcio? O caminho é Jesus. É imitando a Jesus, é seguindo os passos dele, é fazendo o que ele fez, é obedecendo o que ele manda, que você vai ter a resposta para cada situação que você está vivendo. Para essa situação que eu estou vivendo hoje: sim, Senhor, sim, Senhora.
A luz vai iluminar o que você está vivendo se você seguir Jesus. A mentira vai ter que se retirar. Quem está te enganando vai ter que escapar, vai ter que sair. A mentira não vai se sustentar, mas muito mais do que isso. Ao seguir Jesus, você vai acumular vida. Você vai ter vida de verdade. E por fim, você vai ter a vida eterna. Porque Jesus, sendo Deus, Ele é a verdade e a vida. Mas sendo humano, Ele tornou-se o caminho. Então, quer saber como chegar? Não só no céu, mas como obter a salvação para a sua casa, a solução para essa questão concreta? Olha para Ele. Deus não está me mandando descobrir o caminho, Ele está mandando eu deixar de ser preguiçoso. Levanta, preguiçoso. É isso que Ele está dizendo. Deus veio até você para ver se você acorda desse torpor, dessa sonolência, dessa dormência e diz: levanta e anda. Talvez a gente tente andar igualzinho aquela velha surda da Praça é Nossa, você lembra? Você lembra? Ela chegava, aí a bengalinha tinha dificuldade para ela sentar. Lembra como ela fazia para sentar? Tem gente que para andar está igualzinho. Para levantar é um parto, para sentar é 2. Cada passo dói. Será por quê? Eu respondo para a gente agora rezando. Coloca as mãos sobre o seu peito. Por que será que me dói tanto ir nas pegadas de Jesus? Se a promessa é só de coisa boa, por que será? Talvez seja porque a gente se escangalhou pelos caminhos da maldade. Talvez a gente foi tão mesquinho, foi tão mão de vaca que a mão sozinha não deu conta. É mão de vaca, pé de vaca. Que a pessoa é tão burrinha que ela treinou para ficar fechada só em si mesmo e abrir a mão dói demais porque a mão está entrevada. Mas Jesus, que curou os pés aleijados do coxo, pode curar agora tudo aquilo que impede você de se mover. Jesus, que curou os olhos doentes do cego, pode fazer você enxergar e dar o passo que hoje vai libertar você. Então vamos pedir a Ele: Senhor, me dá a graça de te seguir. Me dá a graça de tomar posse desta palavra que diz, que Tu dizes: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Quantas vezes eu tive medo de te seguir, Jesus, porque eu achava que o Senhor não ia me querer, que eu achava que o Senhor ia me condenar, mas o Senhor disse também nesta palavra: eu não condeno ninguém, eu não julgo ninguém. Então nesta manhã eu quero dizer o meu sim a Ti, Senhor, e quero Te revelar a minha disposição de sair de todo erro, de todo pecado, caminhando com o Senhor, nos caminhos que o Senhor quiser me levar.